Olá, pessoal. Boa noite. Daqui a pouquinho a gente começa o nosso encontro, tá bom? A palestrante já está conosco. Estamos aguardando a mediadora. Por enquanto, todos os microfones permanecem desligados. Conforme passar a apresentação inicial do texto e a primeira palestra, aí a gente libera o microfone para perguntas, dúvidas e comentários gerais. Tudo bem? Qualquer dúvida, podem me chamar no chat.
Olá, Marilena, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite. Oi, José Roberto, tudo bem? Tudo bom? Ah, olha só, o Wagner. É Wagner? Não, é Roberto. Roberto Wagner, não é? O Wagner Roberto, sei lá, Moreira. Boa noite, Luciano. Já temos 22 pessoas aqui, um bom número, né? Porque ainda não são nem 7 horas. Oi, Letícia. Boa noite, André, Maiara. E aí, vocês estão com frio? Na cidade de vocês está frio? Como que tá? Tá bem frio. Quem quiser pode escrever aí, ou pode falar, que a gente não tem ainda 3 minutos para começar. Boa noite para quem está chegando, Adriana, André, Arnaldo. Frio em Pelotas, olha só. Águida. Tá frio aí, Águida? Aqui eu estou em Piracicaba. Aqui tá frio, olha a Lara falando 9 graus. Aqui também tá 9 graus. Empatamos. Tá frio aqui também, viu, Pro? Um pouquinho. Frio em Franca também. Ai, a Giovana. Érica. Frio na sua cidade, Érica? A Sara tá por aqui já? Hoje é aniversário da Sara. Tem que dar parabéns para a Sara. Sara Oi, Ruda. tudo bom? É Aqui que eu vi tá a muito Érica frio. piscar, eu lembrei da Sara. Boa todo noite, mundo, Viviane. né? Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Bragança, 16 graus. Bragança tá quentinha, hein? Tá bom. Diadema, 15. Bragança, 16. Eita, Pecerica da Serra tá ganhando aí, junto com Piracicaba. Aqui é por causa do rio. Quando faz frio, fica frio por causa do rio. Costuma ser quente também. Mas, quando faz frio, vem com vontade. Ô, a Luana tá bem, 16. Em São Bernardo tá 14. São Bernardo, 13 graus. Isso. Bom, esse friozinho é bom para dormir, né, gente? Vamos falar a verdade. Ainda bem que a gente tem que sair de casa, né? Já pensou se tivesse que ir todo mundo para Diadema? Eliane Barcelos, boa noite. Rafael está dizendo que o Everton é quase vizinho dele. Muito frio em São Bernardo, 13 graus em Guarulhos. Erivelton, seja bem-vindo, Erivelton, boa noite. Malu, boa noite. Letícia Reis, boa noite. Boa noite. O inverno foi adiantado, né? Aqui em São Paulo foi pelo nosso governador. Pelo jeito, os outros estados também pode ter acontecido isso. Ele antecipou Luísa feriados, Vilhena. né? Nossa, Roraima, Luzia. Seja bem-vinda. E não deve estar frio, né? Gabriela Lira, boa noite. Rondônia, falei errado, desculpa, obrigada, Érica. Oi, Ana, tudo bem? Tá frio aí na sua casa, Ana? A Ana foi nossa convidada da semana passada. Érica, você já me salvou aqui, continue atenta.
Eliane Barcelos, boa noite. Boa noite, só agora eu consegui ligar meu microfone. Estou me achando aqui na plataforma. Como que os professores aí estão de trabalho? Eu tenho lido que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, os professores terão que atribuir notas para os alunos, né, no primeiro bimestre. E isso gera uma dificuldade, pelo menos na minha opinião. Como que está sendo essa experiência para vocês? Avaliar nunca é fácil, e avaliar à distância é um pouco mais difícil. Alguém teve alguma experiência interessante, gostaria de contar para a gente? A gente tem uns 3 minutos para começar. A gente sempre começa 7h05. Se alguém quiser, pode abrir o microfone ou escrever aí no chat para a gente. Aqui em Diadema eu vou falar no meu slide aí, mas a gente está na caça dos alunos pelo WhatsApp, pelo Facebook, caçando mesmo, né? Procura o nome do aluno no Facebook, adiciona, fala, por favor, me manda alguma coisa, qualquer coisa que você tenha no seu caderno e vai tentando atribuir nota nisso. Mas, né, é isso, é fazer avaliação no presencial, com várias formas de avaliação, já é muito difícil. A Viviane colocou um nome aqui para São Bernardo que mistura com Londres. Tem muita neblina aí também, Viviane? Pelo jeito tem, né? Olha só, no Ceará tá 30 graus, a Maiara. Coisa boa, hein, Maiara? Bom, vamos fazer os nossos combinados aqui, então. Hoje a nossa convidada é a Letícia Viesba. Ela vai contar um pouco da experiência dela nas escolas. Eu vou fazer um breve comentário sobre o nosso texto. Enquanto isso, é sempre de orientação dessas reuniões online que os participantes fiquem com o microfone fechado e também com a câmera fechada. Por quê? Isso ajuda um pouco no tráfego da internet, né? Porque ela vive dando problema. Então, para facilitar, a gente solicita isso. A palavra está aberta para todo mundo, quem quiser participar. Quem quiser participar, por favor, escreva no chat inscrito ou inscrita, se for mulher. E daí a gente chama a pessoa. Se a pessoa não quiser falar e quiser escrever alguma coisa no chat, também fica à vontade para escrever, o espaço está aberto. Antes da gente começar, eu gostaria de dar alguns avisos. Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos, obrigada pela participação, é um prazer ter todo mundo aqui, em especial essas pessoas que são de mais longe, né, de outro estado que não de São Paulo, que é de onde eu estou falando. Eu estou numa cidade chamada Piracicaba, no interior de São Paulo. E é um prazer muito grande ter essas pessoas de outros estados aqui conosco. Então, obrigada pela participação. Na semana passada, a gente teve o nosso primeiro encontro. No nosso primeiro encontro, nós já enviamos o certificado para quem fez a inscrição com opção de certificado. Então, se alguém ainda não viu, dá uma olhada lá na caixa do spam, que às vezes ele vai parar lá. Nós estamos testando as plataformas de transmissão. Semana passada, a gente utilizou o Zoom, e hoje nós estamos utilizando o Google Meet. Na semana passada, várias pessoas tiveram dificuldades
para entrar aqui na reunião. Então, hoje a gente mudou um pouco. E a gente está fazendo esses testes, vamos ver como que vai hoje, conforme for para a semana que vem, a gente decide se fica no Zoom, se fica no Google Meet, como que é. Então, se alguém tiver também alguma contribuição para falar, olha, esse foi melhor ou esse foi pior, fiquem à vontade, tá? Para dar as sugestões e avaliações de vocês. Nos nossos próximos encontros, semana que vem, vai acontecer uma discussão sobre utilização de laboratório de informática nas escolas. Eu acho que esse é um tema bem interessante, né? Muitas escolas têm laboratório, não são todas, mas muitas delas têm. E como que os professores têm usado esse laboratório? A gente tem uma convidada que realizou uma pesquisa de mestrado sobre isso, e ela também trabalhou como a pessoa responsável pelo laboratório de informática de uma escola. Então, ela tem bastante experiência nessa área. E na outra semana, nós teremos uma convidada que trabalhará assuntos mais voltados da educação infantil, mas ainda dentro do contexto de formação de professores. Então, percebam que nós temos variado nos temas, né? Então, semana passada foi de formação inicial de professores, hoje vai ser sobre iniciação científica na educação básica, semana que vem, utilização dos laboratórios, e na outra, experiências de educação infantil. A gente também tem procurado variar entre pesquisa e experiências do dia a dia, né, de prática pedagógica, para que a gente possa ter esses dois olhares. E todos os encontros nossos, nós temos um texto orientador ou um texto para nós discutirmos, e esse texto sempre fica disponível lá quando vocês fazem a inscrição. Por que esse texto? Porque a gente acredita que na formação de professor é importante também a gente ter referências bibliográficas que possam dar suporte para a nossa prática. E o artigo de hoje, a gente também está procurando pegar artigos publicados agora, recentemente, nesse ano. O artigo de hoje foi publicado em março desse ano, então é um artigo bem recente, e ele fala de uma experiência, um relato de experiência com jovens de ensino médio, envolvidos com a iniciação científica. Eu gostei muito desse artigo, se tem alguém que não leu ainda, vale a pena ler. Ele é muito interessante, ele tem uma linguagem bem acessível, quem conta, quem relata a experiência é o professor que vivenciou a experiência, então é muito pé no chão esse artigo. Boa noite, Eduardo, boa noite para quem está chegando agora, depois que eu iniciei, todos são muito bem-vindos e obrigada pela participação. Então, eu estou explicando que todo encontro nosso tem um texto, né, de base para as nossas discussões. E nesse texto de hoje, ele fala de como ele trabalhou com os alunos, e conta, inclusive, das dificuldades, porque a gente sabe que sempre tem dificuldades e desafios, né, no trabalho que a gente desenvolve. Esse trabalho foi desenvolvido numa escola deixa eu ver o nome aqui, Ipojuca, que fica no Grande Recife, e também é próximo da praia de Porto de Galinhas. E daí, no artigo, ele localiza essa questão, dizendo que a cidade Everton, aconteceu alguma coisa aqui? Bom, não sei. Vocês continuam me ouvindo? Continuam, né? Letícia, cadê você? Sim. Oi, tô aqui, tá tudo bem. Pode continuar falando e a gente vai tentando resolver aqui. Sim, tá. Alguém já escreveu sim. Obrigada. Bom,
Então, nessa cidade, eles viviam da plantação de cana-de-açúcar. E, nos últimos anos, foi acontecendo uma transformação com a instalação de complexo industrial e também do crescimento do turismo, porque é uma cidade ali onde está Porto de Galinhas. E, para realizar essa iniciação científica, eles consideraram esse contexto do aluno, né, a realidade do aluno. E daí, no artigo, ele vai contando como que isso foi acontecendo. No início, eles tiveram envolvimento de 40 alunos do ensino médio. Meu áudio está desligado? Ué, onde que eu Marilena, vejo tá isso? ouvindo Meu eu áudio falar? está ligado aqui. Tá normal, Marilena, tá normal. Everton, fale para mim, o som tá ruim? O que eu preciso fazer? Pessoal, dá licença só um minutinho aqui. Marilena, Ó, você tá tá me falando ouvindo? que tá ok aqui. Ela Tá não normal. tá ouvindo a gente. Tá normal, gente. Obrigada. Obrigada pelo feedback. Ela não tá me ouvindo. Eu não ouvi você, Letícia. Se Pois você é. falou alguma coisa, eu não Tá te todo ouvi. mundo te ouvindo, a Marilena Também não tá não ouvindo a ouvi gente você, conversar. Everton. Agora que eu tô entendendo, você tá falando com o meu áudio. Agora, Desculpa pela falha. você tá me ouvindo, Marilena? Ai. Eu não sei onde eu tenho que mexer, Everton. Você sabe me ajudar? Escreva alguma coisa aí. Porque, para mim, aparece O tudo áudio da normal Marilena tá aqui. desligado no computador dela. Já E eu já não ela vai estou com descobrir. fone. Então, era para sair o som. No computador, Professora, mas Everton. eu estou ouvindo a senhora bem. É, tá todo mundo se Tem ouvindo. algum Ela técnico com o áudio aqui na do nossa computador dela reunião? desligado. Vê o volume, já está quase no máximo. Uai, Então, isso daqui não é. Vocês me ouvem, mas eu não ouço vocês. Esse que é o problema. isso, esse é o problema. Será que eu saio e entro de novo? Tenta entrar pelo celular. Ah, para ouvir por lá. Boa ideia. Gostei. Olha só, Érica. Pessoal, vou fazer uma tentativa. Nós vamos fazer o seguinte. Letícia, para a gente não perder tempo, Letícia, vamos fazer o seguinte. Você vai começar a falar, eu vou sair e entrar de novo. Se não der certo, eu vou usar essa estratégia que a Érica falou, vou ligar meu celular. Então, pessoal, vou apresentar a Letícia para vocês. A Letícia é mestra pela Unifesp e está como professora da rede estadual de São Paulo. E ela está tendo uma experiência muito interessante com algumas disciplinas e ela tem também uma discussão para fazer sobre iniciação científica, que é onde se conversa com o texto que a gente deixou para vocês lerem. Então, a Letícia vai começar a falar. Letícia, fique à vontade. Eu vou sair da reunião, vou tentar entrar de novo para ver se funciona direito meu sistema aqui, tá bom? Pode ir, Letícia, obrigada. Tá bom. Então vamos lá. Ela não vai ouvir a gente, mas vai tudo certo. Eu vou colocar aqui uma apresentação que eu fiz. Eu espero que vocês me respondam ok aí quando vocês enxergarem alguma coisa, por favor. Vamos ver aqui. Apareceu alguma coisa aí para alguém? Apareceu. Pronto. Ok? Ok. Então vamos lá. Então eu sou a Letícia. Eu represento aqui a empresa Vesma, que faço parte, a editora V&V, e sou professora da escola Professor Augusto de Oliveira Jordão, em Diadema, São Paulo. Então, representando as minhas experiências, o que eu vi por aí sobre esse tema, eu quero conversar um pouco. Então, eu vou trazer, na verdade, aqui vários questionamentos
sobre o que nós estamos vivendo, sobre essa pandemia, sobre a relação que a gente tem com a educação e como a ciência pode ajudar de alguma forma. Né? A gente vai falando de cada um desses itens aos poucos, e depois eu quero promover uma discussão, quero que vocês falem as opiniões sobre os vários tópicos que eu vou levantar. Então, tudo bem, né? Vamos seguir. Aqui eu trouxe várias palavras aí, para contextualizar o que nós estamos vivendo nesse momento, né? Então, estamos num momento de isolamento social, né, de distanciamento social, à mercê de novas tecnologias, né, filtrando já um pouco para a educação. Nossos alunos estão agora encarando, nossos alunos, nossos professores, né, vários aplicativos que eles nunca viram, né, para eles exercerem o direito deles da educação, eles precisam agora de um celular, de um computador, e a gente está dependendo disso, né, algumas outras frases aí, como o nosso futuro, como voltar ao normal, como atingir um novo normal, a gente não sabe qual normal vai ser, né? A importância dos cientistas, a gente vai falar mais sobre isso aqui, né? Eu queria ressaltar uma música que está bem famosa aí pelas redes sociais. O nome da música é Vai Passar, é uma das palavras que está aí. A principal frase dela, ela fala que logo a gente vai voltar a se abraçar. Então, nesse espírito de esperança, de que vai ficar tudo bem, seja lá o bem que, né, que se tornar, que a gente vai discutir todos esses aspectos na educação. Então, aqui, rapidamente, algumas reportagens que eu encontrei por aí, já para começar a funilar esse assunto, para falar sobre a ciência, né, sobre a importância da pesquisa, para a gente continuar nesse assunto. Então, aí a importância, né, eu acredito que nesse momento, muitos brasileiros estão descobrindo o que nós fazemos dentro das universidades, né, tantas coisas que a gente descobre lá dentro, que agora muitos olhares estão voltados para isso, né? E aí aumenta a confiança da população na gente, né? No nosso trabalho que a gente faz. É um momento interessante para a pesquisa, para a ciência, no Brasil também, né? E no mundo todo. Por outro lado, né, existe uma falta de apoio. Então, quem aí é da academia, né? Quem está dentro das universidades sabe o tanto que nós sofremos nos últimos anos com financiamento. E não sabemos como será o futuro, mas, né, há uma esperança de que talvez mais olhares voltem para a gente, né, devido a toda a importância que a gente está tendo nesse momento. Né? Então, ao mesmo tempo que são colocados no meio dessa pandemia uma responsabilidade para nós cientistas, né, dentre vários assuntos, a gente também espera uma ajuda. De qualquer maneira, o que eu quero falar aqui é sobre como nós, na academia, podemos aproveitar esse momento de crise para surgir uma oportunidade. Então, é um momento que a gente tem que aproveitar a visibilidade da ciência para fazer coisas, para sair dos muros da universidade, mesmo sem poder sair das nossas casas. E nós, cientistas, sabemos fazer isso. É o que a gente faz, a gente publica para mostrar para o mundo todo, sem precisar sair da nossa casa. Mais uma vez, afunilando mais um pouquinho, eu quero falar da relação da universidade, da academia, com as escolas. Né? Então, com o ensino básico. Então, de novo, mais um recorte para o estado de São Paulo, eu vou falar das experiências que eu vi, né, que eu participo. E aí eu quero ouvir dos outros estados do país aí, né, de outros lugares, outras experiências parecidas ou diferentes dessas. Então, só para dizer que nós temos, neste momento, 3,5 milhões de estudantes, mais de 200 mil professores à mercê do que está acontecendo. Né? Então, abertos para a ciência, para novas tecnologias e para novos olhares. Eu vou fazer mais um recorte para falar um pouco dessas disciplinas, essas 3 disciplinas. Esse ano elas foram acrescidas ao currículo do Estado, ensino público do Estado de São Paulo, pelo programa que se chama Inova Educação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada disciplina dessa. Eu sou professora das 3 disciplinas. Eu vou mostrar alguns resultados que eu obtive com essas disciplinas, e aí eu quero trazer essas discussões, de como a ciência pode ajudar e de como qualquer pessoa pode auxiliar nos problemas que essas disciplinas mostraram. Então, sobre o programa Inova Educação, é um programa do governo, vou falar pouco sobre ele, mas só para vocês entenderem o que é, ele tem a proposta de alcançar o desenvolvimento pleno do estudante. Então, sair só do olhar
que a escola ela vai trabalhar as habilidades cognitivas, então as disciplinas, né, os conceitos. Além disso, trabalhar as habilidades socioemocionais dos alunos. Aí embaixo tem, né, a proposta do programa. A ideia é que exista uma transformação hoje para uma inspiração no amanhã. Eu acho que o que nem o governador nem a gente esperava é que esse amanhã ia chegar 1 mês e meio depois do começo das aulas, né? Então, a gente está no meio de uma pandemia onde nós precisamos da inspiração. Os alunos precisam dessa inspiração. Esse programa, ele começou o ano passado, mas só foi para a prática esse ano. Então, por isso que eu vou falar várias vezes que a gente só teve 1 mês e meio de aula nessas disciplinas. Tá tudo bem o áudio aí? Então, vamos lá, eu vou falar sobre cada uma. A primeira que eu vou falar é uma disciplina que o nome da disciplina é Projeto de Vida. Então, eu dou essa disciplina. Meus alunos, eles são dos 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental. Então, eles têm de 12 anos a 15 anos de idade, no máximo. E aí, eu vou falar aqui sobre a metodologia que eu utilizei dentro da sala de aula. Outra coisa que eu não falei, qualquer professor pode pegar essas aulas. Então, um professor de matemática, de português, de história, qualquer professor da rede pública pode pegar essa aula. Um professor que está perto de se aposentar, que acabou de se formar, qualquer um. Então, a gente parte do pressuposto que não necessariamente um professor tem formação específica para dar essas disciplinas, mas eles estão lá, né? Eu estou lá também. Então, o que eu pensei foi, vou entrar na sala de aula, vou colocar alguma questão na lousa, como essas aí. Então, eu coloco só uma frase dessa por aula. E aí eu fui ver o que ia rolar, né? Se esses alunos iam conversar, se eles iam discutir, o que eles iam fazer. Enfim, ao longo das aulas, eu entendi que a melhor metodologia que eu poderia fazer era pedir para que cada aluno, individualmente, colocasse a resposta dessa pergunta num papel e me entregasse. Então, eu não ia mostrar para ninguém. Aqui do lado esquerdo, tem uma das regras que a gente combinou. Se algum aluno não quisesse que eu lesse o que ele escreveu, ele colocaria não ler, com um tio, né? E eu não ia ler, eu não li, mesmo quem escreveu não ler. A minha proposta é que depois de algumas aulas, talvez esse aluno continuasse escrevendo as coisas e permitisse que eu lesse, ou não permitisse, né? O meu foco é que ele pudesse pensar, refletir sobre a vida dele. Não necessariamente que eu tenha acesso a essa resposta. Então, só via que não era uma receita de bolo e tudo bem. Teve outros casos que escreveram folhas e folhas e folhas de histórias, e aí colocava no final lá. Depois eu conto mais. Quer dizer que eles tinham a perspectiva de que eles queriam mais aulas assim, né? Enfim. Aqui tem algumas das atividades que eu recebi. Não é minha intenção que vocês tenham acesso ao que está escrito, né? Por isso que algumas estão borradas, mas eu vou ler o que eu acho interessante. Uma das atividades, eu pedi para que eles fizessem uma linha do tempo da vida deles, individualmente, né? Então, de 2020, 10 anos para trás e 10 anos para frente. Até eu perceber que em 2010, alguns desses alunos tinham 2 anos de idade. Então, enfim, era para eles escreverem o que eles achassem interessante. Aqui tem um relato, né, do lado direito. Então, em 2010, o avô do aluno morreu. Depois ele começou a andar de skate. Depois ele parou de andar de skate. Depois ele voltou a andar de skate. Aí ele perdeu a virgindade. Aí ele foi morar com o pai. Depois ele voltou a morar com a mãe. Né? E ele colocou as coisas importantes. De 2020 para frente, o que ele via era o seguinte. Para que o ano que vem, ele pretendia não repetir de ano. E o outro ano também ele pretendia não repetir de ano. Sendo assim, ele terminaria o ensino médio. Né? Se no outro ano ele não repetisse também. Então, em 2024, ele tinha uma perspectiva. A perspectiva é que não teria mais coisas interessantes para ele fazer da vida. Ele só conseguia visualizar até o momento que ele não repetisse de ano e ia se formar no ensino médio. Ele não tinha outra perspectiva para 2024 para frente. Aqui na esquerda são alunos menores, né? São de 7º ano. Então, a pergunta no azul aqui era, qual o seu medo? Então, eu tenho muito medo de perder alguém da minha família, ou algum amigo, ou alguém mais próximo que eu sou apegado. Outra pergunta, o que eu penso e sinto? Então, são sempre perguntas muito amplas, para ver o que sai, né? Então, a menina respondeu, às vezes eu penso que eu sou muito insuficiente, mas depois eu percebo que sou boa no que faço. Né? Eu só vejo que são coisas que a gente não conseguiria tirar fácil,
de um aluno, né? Enfim, não sei, eu achei interessante. Aqui um último relato, de novo eu borrei a imagem aí, não é a minha intenção que vocês leiam toda a história, mas eu destaquei alguns trechos, né? Dessa mesma carta. Faz 2 meses que eu tô conseguindo lidar com as minhas emoções. Já tive 2 crises que resultaram em cortes no meu braço. O pior de tudo foi esconder dos meus pais, porque eu sabia que eu ia ser muito criticada e muito julgada. Na última linha do relato dela, não dá para ver, mas eu coloquei aqui. Ela termina falando, né? Na verdade, eu não sei quem eu sou, porque a pergunta era quem sou eu, né? Então, são alguns dos muitos relatos que eu recebi. E, além desses relatos, depois veio a pandemia, né? Então, eu recebi mais relatos pelo meu WhatsApp, pela minha, né, no telefone, alguns pessoalmente, que, né, encontrei alguns alunos na escola e tal. E aí vem a questão, como a universidade, como a academia poderia me ajudar? Né, ajudar com as habilidades socioemocionais. Então, imagina qual o potencial da universidade em ajudar na formação de professores. Então, imagina eu, né, muitos de vocês me conhecem, eu, pessoalmente, como lidar com esses alunos, como ajudá-los. Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, enfim, eu sou só uma professora, né? Então, como, por exemplo, cursos de psicologia da universidade poderiam ajudar esses professores? Em trazer oficinas para trabalhar com os alunos. Na análise de todo o material, eu tenho uma pilha gigante desse relato na minha casa, sendo que eu tive 1 mês de aula, né? E pós-pandemia. E tudo que esses alunos estão vivendo dentro de casa. A gente não tem ideia. Eu não faço ideia do que eles estão vivendo dentro de casa, né? Que tipo de relato eu vou receber no resto do meu ano? E do ano que vem? E como vai ser, né? Enfim, a gente poderia discutir só isso. Mas a gente vai para frente. Aquilo foi uma disciplina. Aqui é outra. Outra disciplina que se chama tecnologia. Eu, né, de novo, cheguei na escola, não conhecia a escola, os alunos não me conheciam, e eu não sabia nada sobre essa disciplina, porque ela era nova, né? E aí eu perguntei para os alunos, o que vocês querem aprender? Então, teve 3 grandes grupos de respostas. Tá tudo bem? Pode seguir. Teve 3 grandes grupos de respostas, né? Um grupo de pessoas que queriam informações sobre tecnologia da informação, sobre programação, sobre como criar jogos, enfim, algumas coisas que nem eu sei, né? Mas tudo bem. Se fosse para falar sobre isso, a gente ia falar. Outro grupo de pessoas que queriam aprender a mexer no Excel. Queria escrever um texto no Word, queria saber formatar o texto, queria saber baixar um aplicativo no celular e mexer. E outro grande grupo queria coisas focadas para o Enem, né? Como estudar para o Enem, como se inscrever para o Enem, como procurar emprego, quais são os sites de emprego, como fazer um currículo, como editar o currículo, enfim. Eram 3 grandes grupos e eu tinha que, né, trabalhar com essas demandas deles. E esse meu levantamento foi em 20 de fevereiro de 2020. Dia 20 de março começou a quarentena. E tudo aconteceu, né? Aqui do lado esquerdo é a tela do meu celular. Então, o meu celular hoje tem uma pasta que se chama Escolar. E esses são todos os aplicativos que eu estou usando neste momento referente à escola. Os meus alunos estão em todos esses aplicativos. Então, eu não sabia, não tinha como a gente adivinhar, que nesse meu levantamento, o tópico mais importante do ano seria como baixar um aplicativo no celular. Então, como baixar, como entrar, como logar, como fuçar, porque é isso que eles têm que fazer, né? A educação deles depende hoje de um aplicativo do celular. Aqui do lado direito, como a Marilena já trouxe a discussão no começo aí, esse é o último post do Facebook da minha escola. É isso que a gente está vivendo nessa semana. A gente está caçando os alunos para avaliar de alguma forma e dar alguma nota para fechar a nota do primeiro bimestre. Então, essa é a nossa realidade referente à tecnologia atual. De novo, imagina o quanto a universidade, quanto a academia poderia nos ajudar. Por último, a disciplina de eletiva. A proposta dessa disciplina é a seguinte: cada professor que pegar essa aula, ele cria uma disciplina, qualquer tema, sei lá que tema, que o professor achar interessante, que ele achar legal, que tiver alguma afinidade, enfim. Aí tem um dia lá na escola que todos os alunos vão para o pátio, como nessa foto aí. E esses professores ficam lá na frente, se apresentam do jeito que quiser, mostra cartaz, vira cambalhota, faz o que quiser para mostrar para aquele aluno que aquela disciplina pode ser legal. Aí cada aluno escolhe a disciplina que quer. Aleatoriamente, os alunos se misturam. Aqui algumas fotos, né, nem é da minha escola, mas alguns exemplos.
Aqui é uma professora que quer falar sobre vestibular, então esses papéis são várias universidades. Outro para falar sobre alimentação saudável. O outro, toda eletiva tem um título, né? Um tema. Então, esse aí seria: a vida tem a cor que você pinta. Mais uma vez, o tamanho do potencial da gente fazer uma iniciação científica, de elaborar uma pesquisa dentro da universidade, com qualquer tema interdisciplinar que a gente tem capacidade de oferecer dentro de uma escola. Curso, vivência, saída de campo, oficina, qualquer ideia, qualquer coisa diferente. Hoje nós temos no currículo do Estado de São Paulo essa oportunidade, essa porta aberta para a gente, né? Para finalizar a minha fala, aí eu pensei numa pergunta que poderíamos fazer, né? Se a gente pode ver tudo isso, o que eu estou fazendo? O que eu, Letícia, estou fazendo, né? Eu faço parte do Observatório de Educação e Sustentabilidade da Unifesp Diadema. A Marilena e o Everton são coordenadores. E esse aqui são algumas das iniciações científicas que existem neste momento nesse programa, em relação a escolas. Então, cada iniciação dessa tem um financiamento, tem um aluno, né, de graduação, tem alunos das escolas envolvidos, enfim, cada um é um potencial diferente. Então, é só para dizer que as iniciações existem, elas estão acontecendo. Para finalizar, eu quero fazer a propaganda, né, dizer que esse ano eu vou estar envolvida nessa proposta aí. Então, uma iniciação científica para o ensino médio. Então, na minha concepção, essa ideia, ela une todas as questões que eu trouxe aqui hoje, ou tudo que está na minha cabeça nesse momento. É a oportunidade de pegar um aluno de dentro da escola, que está trancado dentro de casa agora no isolamento, que tem vários problemas, ou que não tem, né? E levar ele para dentro da universidade. A universidade que está agora também sem perspectiva, né? E fazer toda essa ligação. Eu acho que é oportunidade para todo mundo. É trazer a iniciação científica para um aluno no ensino médio. Por sinal, meus alunos aqui eu acho que estão nos assistindo. Então, eles estarem participando hoje dessa fala minha já é alguma coisa que eles não iam fazer na vida deles se não tivesse essa oportunidade. Então, tá. A minha questão é essa. Agora para vocês, né? E para a gente discutir. Espero que a gente converse aí. E você, cada um de vocês aqui, envolvidos na academia, envolvidos na escola, envolvidos na sua vida pessoal, na sua família, como você acha que você pode colaborar, né, para o nosso mundo pós-pandemia, e principalmente em relação às escolas, em relação aos alunos? Então, a um filho, a um sobrinho, a um vizinho que você tem dentro de casa, também é a sua preocupação em como melhorar a educação dele no mundo que a gente vai construir aí, né? Então tá, então é mais ou menos isso. Eu vou fechar aqui, eu acho que vai fechar aí. Cadê vocês? Ok, Letícia, muito obrigada pelo seu relato. Olha, já escreveram aqui, que lindo relato. Vocês vejam que a Letícia é muito autêntica, né? Eu gosto da fala dela, porque parece que a gente enxerga ela fazendo as coisas quando ela tá contando, né? E eu imagino que está sendo uma experiência muito interessante para os alunos participarem dessas disciplinas com ela. Acho muito rico esses relatos da escrita, quando ela fala que ela pediu para o pessoal escrever e que ela não precisaria ler se eles não quisessem, nos remete ao filme Escritores da Liberdade, né? Quem não assistiu, é um filme antigo, que vale a pena assistir, está disponível aí na internet. E essa perspectiva da iniciação científica, a gente vê muitos artigos científicos contando sobre isso, de como dar bons resultados com os estudantes. E não precisa ser necessariamente no ensino médio. Pode ser também nos anos finais do ensino fundamental 2, quando o aluno já tem uma maturidade suficiente para realizar uma pesquisa. Então, existe também essa possibilidade de se trabalhar. Então, quem está na educação básica pode trabalhar lá, e quem está no ensino superior pode dar esse suporte para o professor da educação básica e para o aluno. Então, é um projeto muito interessante que envolve todas as partes. E às vezes a gente pode pensar assim, mas é mais uma coisa para eu fazer? Não, é fazer diferente aquilo que a gente faz. Porque a pesquisa é uma metodologia.
Se a gente pensar nas abordagens, quando a gente fala de abordagem cognitivista ou histórico-cultural, as duas têm pesquisa. E no aspecto que a Letícia falou e do artigo que nós lemos, estaria na abordagem histórico-cultural que considera todo o contexto. Bom, a palavra está aberta. Eu não vi se tem alguém inscrito aqui. Quem quiser falar, pode abrir o microfone, por favor. Tem alguns comentários, né? Experiência torna a educação mais humanitária, e certamente a educação pós-pandemia terá novos paradigmas. Malu Moreira, você gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso ou não? A Carla fez uma pergunta: todos os alunos da sua escola têm acesso à internet? Se não, como vocês estão fazendo com alunos sem acesso? Ela pode responder. Malu entrou. Então, Malu, comente, depois a Letícia fala da internet. Malu, prazer. Muito obrigada pela sua participação. Prazer. Eu acredito sim, porque a gente se preocupar, essas matérias vão fazer com que a gente chegue mais próximo da realidade do aluno, do que ele está sentindo, que as necessidades dele, e isso nos deixa não só preocupado cada dia mais com o conteúdo, com dar conta do conteúdo no final do bimestre e tal, independente do que esteja acontecendo com o aluno. E até entender por que ele consegue ou não chegar a determinado ponto que a gente queira que ele chegue, né? Uhum. Então, a gente trabalhando assim, é uma ótima maneira de estar tornando a educação mais humanitária, né? E, como eu falei, na pós-pandemia, já se caminhava com esse projeto, eu acredito, né? Para mudança de paradigma, porque não dá para as coisas ficarem estáticas o resto da vida, né? Mas com tudo isso que está acontecendo, aí muito mais assim intenso do que aqui onde nós estamos, que aqui está um pouco mais tranquilo, né? Assim, menos complicado, mas certamente não tem como a Letícia falou, que normalidade que vai ser, né? Quando voltar, mas certamente não será do mesmo jeito, né? Vai ter que ter alguma mudança de paradigma, até na maneira de trabalhar com a educação mesmo, né? E, querendo ou não, tanto educadores, quanto alunos, quanto a sociedade, vão voltar com os novos... Vão saber usar algumas coisas que não sabia usar antes, como a tecnologia, né, tudo. A gente está sendo forçado a aprender a usar, né? Então, vai ter mudanças de tudo quanto é jeito. E, se Deus quiser, vai ser para melhor. E isso vai Os alunos e nós estamos sendo forçados a aprender, né? Sim, porque muitos professores, às vezes, são cobrados de coisas poucas, e eles já se apavoram e não querem e tal, acham que não vão conseguir. E agora, achando ou não, estão sendo forçados a aprender, e aí, muitas vezes, sem uma formação que teria, né, nos dias normais. Mas é isso. Eu aprendi muita coisa nova esse ano já. Eu também, por exemplo, essa ferramenta aqui que eu estou usando pela primeira vez. Pois é, então, é sempre uma nova experiência e tudo é aprendizagem, né? É muito bom isso. Malu, muito obrigada, viu, pela sua participação. Parabéns. Nós temos inscritos aqui o Rafael e a Eliane, e tem uma pergunta que fizeram, o Everton que escreveu, Eliane, Rafael, e depois pergunta da Carla. Então, vamos lá. Eliane, você primeira, por favor, está com a palavra. Oi, boa noite a todos. Eu só queria bem rapidinho falar, porque inclusive eu vou ter que sair, infelizmente, porque eu adorei esse conteúdo. Achei muito bom o relato da Letícia e fiquei feliz, sabe por quê? Eu sou professora aposentada, né? E com essas novas disciplinas, eu achei que vai dar um salto na qualidade da escola, sabe? Porque são temas tão, assim, presentes e necessários, né? Então, achei ótimo. E, assim, eu só queria mesmo dar um palpite, né?
Sim. que recentemente eu ainda não li, comecei a ler o livro de um historiador, que acho que vocês já ouviram falar, que é o Yuval Noah Harari, que ele fala exatamente, né, sobre isso, dessas novas necessidades, né, Qual que do foi que futuro. você leu? Aquele que fala do século XXI? Isso. Não, eu comecei a ler As 21 Lições para o Isso, Século esse XXI, né? eu também li esse livro. Acho que muito interessante ter, porque eu acho que é bem pertinente com tudo que a Letícia falou, né? Então era só isso que eu queria dizer e estou até feliz, né, Letícia? Você falou muito bem sobre a questão da necessidade da ciência, né? Cada vez mais a gente vai precisar do conhecimento, né? Baseado na ciência, né? Então é isso, eu só queria colocar essa sugestão, né, de leitura, né? Muito boa. Então, Obrigada, parabéns para todos. Obrigada Tchau. pela sua participação. Nada, Agora é eu que agradeço. Rafael Simão está com a palavra. Estou aqui. Boa noite, pessoal. Bom, Letícia, para poder desenvolver, sei lá, uma prática inicial, algum norte para começar essas aulas, você chegou a se consultar com alguém, ter algum apoio dentro da escola? Porque, assim, deixa eu te adiantar, na escola onde nós trabalhamos, a professora Marilena conhece bem a professora Narima, ela já faz um projeto desse de iniciação científica com o pessoal do ensino médio há anos. E a gente nunca teve apoio. Inclusive, a última direção que veio para a escola até tentou cortar esses apoios, né? Essas ajudas que nós tínhamos externas, né? Eu gostaria de saber se você teve, sei lá, algum norte na sua escola para isso. Então, posso responder, né? Então, vamos ter um diálogo aqui. Sobre a iniciação científica do ensino médio, e sobre tudo isso que eu falei também, como eu disse, eu sou nova na escola que eu tô, então eu cheguei junto com as disciplinas. Eu acho que, na minha opinião, o diferencial que eu encarei nessa escola foi a diretora, porque ela também é nova na escola, ela chegou no meio do ano passado, mas antes ela era diretora, professora, não sei, de uma escola em tempo integral. Então, essas disciplinas que eu falei, elas começaram agora nas escolas estaduais regulares, mas elas já existiam nas escolas integrais. Então, essa diretora chegou nessa escola, então estava todo mundo apavorado, os professores todos sem saber o que fazer, e ela já sabia, né? Ela já tinha muitas experiências ricas e que deram certo em como fazer letiva, projeto de vida e tudo mais. Então, a gente não teve nada oficialmente, não, só teve uma diretora muito aberta, que já tinha experiência nessa área, que ofereceu material para a gente, mas mesmo assim, né, veio a loucura dos professores de estar dentro da sala de aula, saber o que fazer, e sem saber o que fazer com essas respostas dos alunos, né? Então, eu estou aqui falando para vocês, mas eu ainda não encarei essa resposta para eles. Não fui lá falar uma resposta sobre isso que eu li, né? Mas é só para dizer que, pelo menos, a diretora é bem aberta. Mas eu não tive nenhuma informação para isso. Agora nós temos uma pergunta da Carla Tavares. Deixa eu ver aqui a pergunta. Não, acho que ela vai fazer, porque não está escrito, tá? Não, ela colocou aqui em algum lugar. Se ela quiser falar, tudo bem. Tá. Então, se ela já escreveu, pode falar, então. Todos os alunos da escola têm acesso à internet? Se não, como vocês estão fazendo com os alunos sem acesso? Não tem. Não tem. Né? Só para quem não sabe, vou explicar. Este momento, a orientação do governo de São Paulo é que cada aluno tem acesso, entre no aplicativo Centro de Mídias. Então, para isso precisa de um celular, para baixar um aplicativo, celular com memória. Esse aplicativo funciona com a internet paga pelo governo. Então, não tem obrigação da internet. Esse aplicativo é para assistir às aulas online, que são feitas por professores que foram contratados para isso. Então, não pelos professores da escola, por outros. Eles assistem essas aulas e a gente só tenta ter uma devolutiva para achar uma nota.
Então, não. Eu sei de vários alunos que não têm acesso à internet, alguns não têm um celular ou não têm um celular que cabe um aplicativo. Né? A gente está nessa discussão, não sei nem muito o que falar sobre isso ainda, porque a gente está no meio dessa pergunta ainda. Uhum. Mas a resposta é não. Não são todos os alunos que têm acesso à internet ou a um celular ou a toda essa tecnologia que a gente está discutindo. Como a gente está fazendo? A gente está discutindo. A gente está conversando e avaliando. Então, tem alternativa, desculpe interromper, Letícia, que você falou que você vai até a escola entregar material para o aluno, não tem isso? A orientação é essa coisa do aplicativo. Aí eles vão dando outras chances, né, eu diria. Então, outra chance é assistir as aulas pela televisão. Então, tem alguns canais da televisão que estão passando essas aulas. Outra chance do aluno não perder esse vínculo é que o governo mandou para as escolas apostilas. Então, a gente, organizadamente, com muito álcool em gel e máscaras de organização, os alunos buscaram as apostilas nas escolas. Então, teoricamente, os alunos que receberam a informação que eles poderiam buscar as apostilas foram buscar. E tem as apostilas em casa. E daí, então, foi esse o contato que eu falei que eu tive, né? Nesse dia de entrega das apostilas, alguns alunos descobriram o dia que eu ia ajudar, né? Que foi revezamento. E alguns alunos foram na escola nesse dia para me chamar de canto, para me falar sobre os problemas que eles estavam enfrentando no dia a dia. Quantas vezes eles tentaram se matar durante a quarentena, e esse tipo de coisa. Né? E não era o objetivo do dia, mas existia ainda isso. Então, os alunos têm várias chances de ter algum tipo de ferramenta nesse momento, e sempre tem a chance de não ter acesso nenhum a esse aluno. Ok, agora nós temos a fala do Luciano Maroto. Está com a palavra, Luciano. Depois é a Ana Lúcia. Boa noite. Professora, palavra ou palavras? Foi no singular, Luciano. Com palavra vai ser difícil. É brincadeira, só para descontrair um pouco. A Letícia, semana passada, na minha fala, ela perguntou o que eu faço com o caminho inverso, né? Eu procuro levar os meus alunos da faculdade para as escolas, e ela perguntou o que eu fazia com relação ao caminho inverso dos alunos para a faculdade. Eu vou te falar, Letícia, que às vezes a maior barreira que eu encontro, pelo menos nas escolas ali perto, são com os diretores, tá? É a questão de... Aqui só tem professor de educação básica, eu acredito, né, que trabalha nas escolas estaduais. Então, às vezes, vocês me perdoem, o que eu falo não é para atingir ninguém, e não é... Eu sei que não é 100% a maioria, é uma minoria que às vezes se sobressai, porque a maioria acaba se calando. Mas a impressão que eu tenho, às vezes, quando eu vou propor algumas atividades, ou alguns projetos, algumas ideias, é que as pessoas não querem trabalhar muito, entendeu? Porque trabalhar dá trabalho. E realmente é isso, eu vejo isso com muita tristeza, porque isso aí também é uma realidade dentro da própria faculdade também. Quando eu proponho alguma coisa, encontro algumas resistências, porque vão ter que trabalhar. É aquilo que eu falei, trabalhar dá trabalho e a gente tem que tocar para frente. Fora as desculpas que a gente escuta de, não temos condições, que nem a Letícia falou, que tem aluno que não tem acesso à internet, não tem um celular que comporte baixar o aplicativo. Eu tenho aluna na faculdade também que precisa subir 3 lajes na casa onde ela mora para poder roubar a internet de alguém, para poder pegar as atividades que nós estamos passando. Então, a realidade, pelo menos lá de Diadema, eu acho que é um pouco complicado pelo poder aquisitivo das pessoas, a coisa se complica um pouco mais, tá? Isso na situação que a gente está vivendo agora, da pandemia. Mas mesmo antigamente, quando não tinha, que o contato era mais pessoal, procurei algumas escolas, eu tenho uma escola do lado da minha faculdade, e eu não tenho as portas abertas lá. Você entendeu? Como eu tenho algumas escolas que estão um pouco mais distantes, eu tenho as portas todas abertas para desenvolver as atividades, os projetos. E a gente, às vezes, esbarra na questão de horário, porque eu tenho curso à noite, então, levar aluno para lá à noite, trazer aluno para cá de noite. Então,
eu ainda estou pensando em alguns projetos para fazer essa integração, assim, de uma maneira mais completa. Uhum. Quando a Letícia falou dessa questão de pesquisa com o ensino médio, isso, aquilo, eu já pensei um monte de coisa aqui que dá para a gente desenvolver com os alunos de ensino médio e os alunos da faculdade, tá? Eu não posso perder o foco que eu tenho um conteúdo para desenvolver na faculdade, o tempo é curto para isso, então eu preciso alinhar esses meus conteúdos com as aspirações que vêm dos alunos do ensino médio. Mas que dá para a gente pensar e fazer várias coisas, eu acho que dá. Eu acho que o que eu estava procurando, eu posso estar encontrando aqui nessas reuniões, que eu nem lembro por que eu estou aqui, tá? Para te dizer bem a verdade. Eu não lembro de onde veio o convite, eu sei que eu me inscrevi, gostei do primeiro encontro que foi semana passada, estou gostando desse também, eu tenho, por característica, eu costumo dizer nas reuniões que eu faço com meus professores, né? A gente precisa fazer o melhor do que a gente recebe de pior. Então, a gente precisa estar sempre colocando a cabeça para pensar e, gente, não é reclamar, é pegar o que tem e tentar fazer de um limão uma limonada, como a gente costuma dizer. E dá para fazer. Porque quando a gente começa a fazer e vê a resposta dos alunos, a participação, o envolvimento que eles têm quando eles passam a ser um pouco mais notados ou valorizados, eles respondem muito bem. Ok, obrigada, viu, Luciano, pela sua participação. Tá, então estamos aí, Letícia, aberto para a gente conversar e depois tocar vários projetos em Diadema. Legal, muito bom, obrigada. Carla Tavares é a próxima. Carla? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carla. Primeiro, eu quero parabenizar a Letícia, porque, na verdade, eu acho que um momento desse é importante para a gente entender que as situações que acontecem, que os alunos vieram até ela para conversar, o pessoal, o que está acontecendo com eles, né, o emocional, e isso faz a gente perceber que isso não é aprendido nas escolas, né? A gente não aprende como resolver e como entender nossas questões internas. E esse trabalho é muito bonito, né? E projeto de vida na escola dos meus filhos já acontece, desde o primeiro ano do ensino médio. Eu moro no Eusébio, no Ceará, e o convite veio porque um familiar da Letícia me convidou para assistir e eu fiquei muito maravilhada com o trabalho que vocês estão fazendo aí, é bem interessante e é importantíssimo, assim, na verdade eu estou abrindo essa questão porque é muito valioso, se todo aluno tivesse esse cuidado, esse olhar além de disciplinas e de conteúdos, eu acho que a capacidade de cognição deles iria dar um salto muito grande. Porque quando você está bem no seu psicológico, no seu emocional, você consegue trabalhar as outras áreas. E é lindo o trabalho de vocês, parabéns, viu? E quando eu perguntei sobre a questão do acesso à internet, uma das questões que a Letícia colocou aí, que os grupos dos alunos se dividiram, eles falaram sobre o Enem, né? E como o Enem, né? Não tem como. E foi muito bonito. Até esse olhar que você teve de perguntar para os alunos, né? O que é que cada um queria que você trabalhasse, isso é muito legal, porque você deu a oportunidade de ver realmente as necessidades deles, né? Eu achei muito interessante. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? E é isso. Boa noite, obrigada pela doação. É muito bom, estou aprendendo muito. Obrigada, boa noite. Obrigada pela participação, viu, Carla? Você é sempre bem-vinda. Agora nós temos a fala da Ana Valiengo. Está com a palavra, Ana. Oi, boa noite a todos. Hoje só tem uma Ana?
Hoje só tem uma. Tá com saudades, Ana? A semana passada a Letícia quis falar, agora hoje é você, né? Estou vendo que vocês estão gostando. Boa noite. Letícia, primeiro eu quero também te parabenizar, adorei sua apresentação. E eu tenho um relato e também uma pergunta para você, serei breve. Quando você falou da... Cadê você, Letícia? Nem estou te vendo. Ah, tá aqui. Quando você falou do que a demanda hoje dos alunos era como instalar o aplicativo, né? Você hoje está vivenciando isso, e eu quero te dizer que não só você, acho que todos os professores estão esquecendo, deixando de lado a disciplina em si, né? Os temas que ainda teria que desenvolver com os alunos para ensinar isso. Então, é uma demanda mesmo. Como criar um e-mail, não é isso? Criar um e-mail, logar nos aplicativos, né? Então, isso, a gente percebe o quanto eles precisavam dessa ajuda. Isso era o mais importante, essa é a demanda maior no momento, né? Então, nós paramos tudo para ensinar, não só os alunos, como também os pais, dependendo da série, né? Do ano, se é o 6º ano. Então, aqui tem até uma professora também, a Sônia, que está participando. Ela sempre conta como que está sendo difícil conectar os alunos do 6º ano, 7º. No caso, os meus no 9º ano foi um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim, muitos ficaram de lado. Então, realmente, nesse momento, a gente tem que esquecer a disciplina e fazer isso que você está fazendo. Acho que todos nós, professores da rede, né, e não só do Estado como da Prefeitura, focando nessa demanda, que é realmente ensinar tudo isso. E-mail, então, eu com o 9º ano, eu até comento com eles. No final dessa pandemia, vocês não terão aprendido, eu acho que nenhuma disciplina, mas terão aprendido algo importante, que é enviar um e-mail, criar um e-mail, né? Só deles saberem mexer no e-mail, eu já vou ficar feliz no final disso tudo. Bom, com relação à pergunta que eu vou te fazer, é o seguinte, nessa disciplina, nessa eletiva, né, tem projetos de vida, tecnologia, vocês têm que atribuir uma nota para os alunos? Oi. Então, você sabe, né, mais que eu, como que é professor da rede, a gente descobre as coisas assim, de um dia para o outro, né? Então, ontem, eu também estou descobrindo agora. Vou descobrir agora. Eu estou agora fechando as notas, né? Aí ontem, quando eu entrei lá na tal da Secretaria Digital e fui atribuir a minha nota de 0 a 10 para o meu aluno em projeto de vida, eu descobri que alguém do governo pensou, não dá certo dar 8 para o aluno que falou que o vô dele morreu, entendeu? E dar 6 para um que não falou nada. Então, já está lá, por enquanto, que a gente atribui a avaliação dos alunos nessas disciplinas pelo engajamento deles. Então, tem 3 carinhas, 3 emotions lá no diário online, e eu coloco um emotion feliz, se ele tem um engajamento alto, um emotion mais ou menos feliz, se ele teve um engajamento médio, ou uma carinha triste, se ele teve um engajamento baixo. Então, é pelo engajamento. Eu achei interessante, porque quer dizer, se tudo tivesse continuado normal, as minhas aulas, né, eu daria esse tipo de nota pelos alunos que, de fato, escreveram alguma coisa no papel. Por mais que ele escrevesse lá, não leia, por favor. Eu não li, mas eu sei que houve um engajamento. Que ele abriu o coração dele, falou um monte de coisa, xingou a mãe, sei lá o que ele falou naquele papel, que eu não li. Mas ele teve um engajamento alto. Né? Então, o oposto seria um aluno mais fechado, que não, por enquanto, ainda não se abriu comigo. Eu não consegui identificar esses alunos ainda com 1 mês e meio que eu tive de aula. E não sei como vai ser agora, né? Se eu vou voltar para o engajamento 0, ou se eu vou voltar para uma escola onde todo mundo vai querer falar comigo, né? E não sei. Mas as notas... É a segunda alternativa.
Eu só queria aproveitar que a palavra está comigo para ressaltar, mais uma vez, que é legal, eu acho mesmo muito bom o meu trabalho que eu faço. Mas eu queria ressaltar que toda a minha fala da minha palestra, a minha visão é super crítica sobre o que eu falei, no sentido de que tudo que eles me falaram, eu, Letícia, não tenho informação para responder. Entende? Então, é claro, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma por conseguir tirar aquelas coisas deles. E eu acho que eu nem me esforcei, né? Como eu falei, eu só coloquei uma pergunta na lousa e eles estramelharam. Eles precisavam falar e precisavam que alguém ouvisse. E eu não sei, eu tô tendo essa quarentena como ganho de tempo. Porque eu não sei o que fazer quando voltar. O que eu vou fazer? Eu não sei o que falar para esse aluno, né? Então, a minha conclusão da minha palestra, na verdade, é um grande desespero, né? Não é nem a realização, é o que eu vou fazer, né? Como a gente vai cuidar desse aluno? Como é que eu vou falar para ele qual é a perspectiva de futuro dele depois de uma pandemia? Né? Só para ressaltar que é uma preocupação para mim. Ô, Letícia, posso só me intrometer um pouquinho mais, professora Ana? Pode. Deixa eu entrar e colocar minha carinha aqui, porque é o seguinte, no meio do semestre passado, uma professora de psicologia, que coordena estágio de psicologia lá da USCS, ela procurou a faculdade. E eles estão buscando campo de estágio para os alunos do curso de psicologia lá da USCS. E eu conversei com o diretor lá da faculdade, nós conversamos, e nós íamos fazer essa parceria para eles começarem a mandar estagiários de psicologia lá para a FAD para a gente fazer algum trabalho com a comunidade. Então, eu acho que aí até uma porta para a gente já fazer essa ligação e tentar fazer isso. Eu preciso retomar a conversa com a professora lá da USCS, porque parou por causa da pandemia também, ninguém conversou mais nada. Mas eles estavam procurando realmente um campo de estágio para trabalhar, entendeu? Porque nós também, lá na faculdade, com o curso de pedagogia, a gente não pode fazer esse atendimento, entendeu? Porque isso aí é um atendimento que essas pessoas estão precisando. Eu concordo com você, é muito difícil para vocês. Até para nós, lá na faculdade, eu fiquei impressionado também com a quantidade de tentativa de suicídio que existe lá em Diadema, na faculdade. Então, nós também ficamos, às vezes, meio que de mão atada, sem saber o que fazer por conta disso, entendeu? Então, por isso que quando essa pessoa me procurou da USP, eu achei super pertinente e falei, cara, nós vamos ter que fazer alguma coisa junto, porque eles podem ajudar. Então, se quiser, é mais um braço que a gente pode estar caminhando junto aí. Claro, é essa a intenção de encontros assim, né? Porque eu tô nos dois lados, né? Eu tô lá na academia e eu estou lá na escola. E quando a gente tá lá na academia, a gente fica, meu Deus, eu queria fazer tantas coisas, mas como é que eu entro na escola, né? Como você falou, como é que eu passo a barreira da diretora que não sabe quem eu sou? Como é que eu faço para abrir essa porta e entrar? É muito difícil você ter intimidade com alguém que nunca te viu, nem sabe o que é a sua faculdade, nada. Por outro lado, tudo isso que eu tô contando para vocês, né? Eu pensar, meu Deus, como eu queria um estudante de psicologia aqui para assistir a aula do meu lado, né? E é isso, eu acho que, como eu falei em outras situações que eu estou participando parecidas com essa, a gente está vivendo um momento muito triste, muito ruim. Ninguém queria uma pandemia desse tamanho. Mas está acontecendo coisas incríveis, como esse nosso encontro, né? Por exemplo, eu, Marlena, Everton e o Luciano, vou falar eu e o Luciano, né? A gente trabalha a 2 ruas de distância e nós não nos conhecíamos. Você tem uma universidade com um monte de curso e eu tenho uma escola com um monte de aluno. E a gente não se conhecia. Se não tivesse uma pandemia, uma coisa tão ruim quanto a gente está vivendo, que a gente não queria viver e nem quer viver de novo, mas a gente está aproveitando, né? A gente está aproveitando esse momento para esse tipo de coisa que é incrível, né? E é isso, essa é a minha proposta nos meus slides. É mostrar que a situação é complicada, é essa a realidade, esse é o contexto, mas e daí o que a gente vai fazer depois da pandemia? Né? Qual vai ser o nosso normal e quanto cada um de nós podemos colaborar com o nosso pouquinho, né? E é isso aí, vamos se juntar todo mundo e ver o que vai dar, né? Eu acho que estão surgindo algumas alternativas, né? O Luciano deu uma ideia muito interessante, né, de uma parceria com um curso de psicologia. A Luana escreveu no chat sobre o filme Divertidamente e fez alguns comentários. Acho que é uma ideia muito interessante, porque a Luana é psicopedagoga. E
nós temos 2 inscritos, o Rafael e a Inês. Então, vai lá, Rafael. Bom, vamos lá. Professora, pegando um pouco da fala do Luciano, na primeira fala dele, ele comentou que as experiências que ele teve na escola denotavam que parecia que as pessoas não queriam trabalhar, né? Bom, Luciano, eu estou no estado fazem 7 anos e é o seguinte, a sua impressão ela não está errada. Ela está certa. Ela está certa. E eu vou... Ô, Rafael, desculpa, eu dei risada aqui, eu pensei que você ia falar o contrário, cara. Não, cara, não vou. É não triste vou falar isso, viu? Você sabe que eu também pensei que ele fosse falar o contrário. Rafael, triste, fala bem dos professores, Rafael. Professor, eu vou explicar o porquê e vocês vão me entender. E não tem como, se você está realmente inserido no Estado, se você está realmente inserido no Estado, se você dá aula efetivamente no Estado, você vai ver que uma parte considerável dos professores não tem interesse em dar aula. E a gente podia discutir, abrir o leque para discussão aqui dos motivos. Existem vários. Eu tenho um patrão que não me dá estrutura para trabalhar, me paga mal, me achincalha todo dia, não me defende. E eu tenho outras questões que é aquela pessoa que se formou em uma determinada área, se formou mal, é um péssimo aluno, ou foi um péssimo aluno durante a faculdade, um péssimo profissional na área que ele escolheu, só que o Estado, por causa da defasagem de professores, por causa da não valorização da carreira, acaba absorvendo essas pessoas. Perfeito. E só para exemplificar isso, é o seguinte, eu fui supervisor do PIBID no último ciclo, fui supervisor de estágio também na minha escola, tive estagiários da USP, Mackenzie, FMU, da Unifesp, e todo o discurso que os estagiários falavam para mim quando chegavam lá, ou ouviam dos professores, era o seguinte: pô, você é tão novo, por que você não procura outra coisa? E era justamente daquelas pessoas que, quando você chegava com uma ideia nova para a escola, ó, vamos fazer tal coisa ser interessante, tal coisa vai chamar o aluno, vai chamar a atenção do aluno e ele vai começar a gostar da escola, era aquela pessoa que na TPC pegava e falava mal, falava que não dava certo. O exemplo, para mim, o modelo de escola que tem no estado de São Paulo está todo errado, porque ele é uma escola excludente, mas não do aluno, é excludente da comunidade. É excludente da comunidade. A comunidade, ela não tem acesso à escola. Uhum. E eu sou totalmente contrário a isso. Para mim, a escola tem que ser aberta. Sim. Até porque o serviço é público, a gente não pode esconder isso de ninguém. Eu até brinco na minha escola que se estiver passando um mendigo na rua e bater na porta e falar, ó, eu quero assistir a aula desse professor que eu estou ouvindo a voz aqui, for minha aula, libera e deixa o cara entrar, ele vai assistir, ele tem esse direito. E aí acaba afastando a comunidade da escola. E aí, quando chega nessas épocas de pandemia, essa época assim, isso é surreal que a gente está vivendo, né? Sim. A gente não tem contato com o pai, por quê? Porque a escola nunca deixou ele ter contato com a gente. Uhum. Entendeu? Ele não faz parte disso. Então, Luciano, é o seguinte, não, você não teve uma visão errada, você teve uma visão certinha. O último concurso do Estado, né, que foi em 2013, e há 2 anos atrás, 3, se eu não me engano, ainda teve contratação, ele ainda deu uma oxigenada. Novas pessoas vieram e tudo mais. Só que ainda tem muita gente cansada. E eu não culpo eles, Eles são resultados desse processo de esculhambação, vamos dizer assim, né? De esculhambação da educação no estado de São Paulo. Principalmente. Desculpa te interromper, mas eu acho assim, não é questão de a caça às bruxas, ver por que está errado, quem está errado. Uhum. O problema está aí, a gente tem que resolver, entendeu? Com certeza. Eu escutei uma vez, eu não lembro quem que falou, eu sou péssimo de memória para essas coisas, mas eu era meio assim que resistente com essa coisa de vamos pôr todo mundo dentro da escola de qualquer jeito e vamos fazer a coisa acontecer. E eu sempre pensava, falei, de qualquer jeito não dá para jogar todo mundo na escola de qualquer jeito e depois resolve. Aí uma professora falou assim, é preferível de qualquer jeito, mas dentro da escola,
do que poucas pessoas aproveitando o bem feito e a maioria fora da escola. Por aquilo me caiu, eu falei, pô, mas é verdade, né? A gente tem que dar acesso às pessoas à escola e vão ter que resolver esse problema. A qualidade está com a gente. Quem tem que pôr qualidade somos nós, professores. E até para corroborar isso que você está falando, como eu mencionei do projeto da Narima, né? Alunos que participaram desse projeto são alunos que adentraram as licenciaturas agora, por vontade própria. Não foi aquele que foi pelo curso, o curso sobrou, eu vou fazer esse. É mais fácil. Entraram no curso por vontade própria e querem ser professores. Inclusive, tem alunos nos cursos da Unifesp, professor. Na licenciatura da Unifesp, no primeiro, no segundo ano, que são alunos oriundos desse programa de iniciação científica. A gente recebeu em conversa com os ingressantes esse ano um número bem maior de alunos que estão no curso por interesse mesmo, e não por segunda opção. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. Não usando o curso como um cursinho como para outro. trampolim, sem dúvida, nada disso. Obrigado. Bom, pessoal, obrigada pela participação. Vamos agora para a fala da Inês. Depois temos a Ana e o Renato Moreni. Ana, você estava falando antes, você quer completar com a Letícia? Ah, por favor, porque obrigada, Inês. Era a sua fala, né? Obrigada. Depois não, eu que vou. Eu não consegui terminar. Então, Lê, tá ligado, tá, né? Quando você falou, Letícia, Travou. Não tenho formação, aí você falou na psiquiatria, na psicologia, eu não sei, eu vou passar a minha visão, até se eu estiver equivocada, a Marilena me corrija, por favor, ou outro colega, mas eu acho que a gente não... O fato só de você ou outro professor, porque outros professores, ainda que não seja de projeto de vida, a gente acaba fazendo isso diariamente, que é só o ato de escutar. Que escutar o aluno, você já está fazendo um bem incrível. E qualquer coisa além disso, já não é mais... eu vejo dessa forma, que não é para a gente, não é para a nossa formação. Que quem vai cuidar de qualquer outra coisa... Inclusive, nós não podemos nem dar... Que às vezes a gente, equivocadamente, a gente fala assim, parece que ele tem isso, parece que ele tem TEA, parece que ele está com transtorno. Nós nem podemos cometer esse equívoco. Então, qualquer orientação, você vai pedir a outro profissional essa ajuda para o aluno. Então, eu acho que não cabe nem a gente se preocupar com isso. Como que eu vou ajudar? O fato de você escutar e, dependendo do caso, poder encaminhá-la, já é a nossa função. Não sei, a Marilena, talvez, não sei, essa é a minha visão. Então, o escutar já está bom, e encaminhar para o profissional da área, que não nos cabe tentar nem tratar nada e nem falar nada sobre algum transtorno, alguma coisa que está acontecendo, né? A gente escutar já está de bom tamanho e passar aquele aluno para aquele profissional que a gente talvez ache que esteja precisando, né? Então, aí já não é mais da nossa área, né? Eu vejo dessa forma. E finalizando, com relação ao que o Rafael falou, né? Vocês estavam falando do professor que não tem vontade de trabalhar. Então, para os dois, eu gostaria de falar assim: esse tipo de profissional tem em todas as áreas. Sabe? A gente encontra isso em todos os lugares. E esses relatos, do professor falar, olha, eu não sei por que você está nessa profissão, isso é raríssimo. Eu estou falando da escola que eu frequento. Eu nunca vi isso, mas eu sei que acontece, sim. Mas nós temos profissionais excelentes. Ainda que ele fale isso, ele desempenha um ótimo trabalho em sala de aula. Problema de gestão também há. E sem a gestão, nada acontece.
Isso eu posso falar por experiência própria, e também tenho amigos aqui que estão assistindo que até participaram de projetos que nós acabamos cessando, parceria universidade-escola. Mas foi por causa do professor? Não, foi por causa da gestão. Então, tem uma série de fatores que faz com que o professor desanime na sua trajetória de fazer certas coisas. Agora, maus profissionais tem em todas as áreas. E uma coisa que nós precisamos ser também ser unidos e nos ajudar. Isso acontece muito. Um professor não ajuda o outro. Fica meio que um trabalho solitário. Então, essa crítica eu tenho. A gente precisava ser mais unido em relação a isso. Nós compartilharmos experiências e nos ajudar. Mas maus profissionais, ao meu ver, tem em toda a área. Então, não é um professor especificamente. Obrigada, Letícia. Letícia, só fazer um comentário aqui. A professora Iliane escreveu no chat que o ideal seria que as escolas tivessem psicólogos, sem dúvida nenhuma. E houve uma época lá atrás que existia, né, psicólogo, e o cargo era orientação educacional. Hoje em dia não tem, existe uma tendência para que volte a existir, mas na ausência dele, os alunos podem ser encaminhados para o sistema municipal que tem psicólogo, né, nesse sentido do que a Ana falou. Mas eu também concordo com ela que o mais importante desse papel que a Letícia vem exercendo é o de ouvir, dela estar disponível para ouvir o aluno falar. Eu acho que isso é muito importante, porque com essa questão das redes sociais, parece que todo mundo fala, mas ninguém ouve. Então, a audição é muito importante, principalmente do professor em relação ao aluno. Isso cria para ele uma reciprocidade muito positiva, principalmente com a escola. Inês. Obrigada. Letícia, parabéns. Obrigada, viu, de expor aí o seu projeto. Eu queria dizer, nessa área, como eu estou na área municipal, a gente tem esse atendimento, né? Inclusive para jovens e adultos, né? Também. Porque, na verdade, eu acho que pós-pandemia vai mudar muito isso, vai mudar muito o contexto. Hoje mesmo, as pessoas estão em reunião aqui no município e tal, formando um comitê da volta, por exemplo, né? Da volta, que não será normal, mas será uma volta. Quando a gente saiu, não teve como prever, não teve nenhuma ação de prevenção, né, como seria, nenhum planejamento. Mas agora, na volta, a gente quer fazer uma coisa mais organizada. E um dos setores que sempre teve, isso é uma questão de território, toda escola está inserida no território, e todo mundo que atende aquele território deveria estar envolvido com aquela comunidade, isso que é verdade. Isso é um projeto antigo, é de 2006, já era recomendação da Unesco. Em São Bernardo, a gente teve a implantação do território de paz, que abarcava, ainda tem algumas regiões que tem. Então, por exemplo, qualquer situação de violência, você tinha um canal para quem você ligar, uma ação para quem fazer, desde assistente social até o médico, né, o atendimento de frente, em UBS, o que essa pessoa está tendo. E na escola municipal a gente tem isso, a gente tem uma equipe de EOTS, né, que é a equipe de orientação técnica, que é composta por físio, psicólogo, assistente social. Então, a gente tem uma atenção muito grande, porque essa fala não é só do aluno do ensino médio, nem do final, do fundamental. A gente vê em muitos desenhos da própria criança, uma coisa que a gente pode interpretar, né? Mas interpretar nesse sentido que nem a Ana estava falando, né? É essa atenção, esse olhar atento para fazer um encaminhamento para essa rede. E eu acho que, assim, por exemplo, do Estado, depois dessa pandemia, eu acho que vai ter uma diferença muito grande, porque se essa aproximação da educação com a saúde, eu lembro assim muito isso, sabe, que em 2010 a gente teve uma reunião de todas as secretarias, só que tinha a Secretaria da Saúde foi a da Educação não. Então eles sempre tiveram uma briga, são duas pastas com muito dinheiro, na verdade, né? E tem toda essa rixa.
Então, você chegava e falava assim, nossa, o gerente lá da UBS queria falar com você, falava para o diretor, né, da unidade escolar. Ah, ele que vem aqui, né? Era meio que um desprezo. E hoje já mudou. Hoje ele fala, não, você já falou com o pessoal da UBS lá para ver como é que está o caso de Covid aqui na região, entendeu? Então, acho que no pós-pandemia, eu acho que, inclusive, o Estado vai ter essa aproximação maior também com a área da saúde, né? Porque a gente tem que aproveitar, tem que aproveitar a própria rede, a rede já existe, né? O erro é não trabalhar no território, usando todos os profissionais que tem para atender aquele território dentro da própria rede, seja estadual ou municipal, né? Era isso. Parabéns, Letícia. Ok, obrigada, Inês. É o Renato. Será que o Renato não está mais aqui? Tem alguns comentários aqui no chat, enquanto o Renato não entra. Tem da Águida. Ah, o Renato saiu, acho que ele caiu, apareceu para mim aqui que ele saiu. Tem um comentário da Marielle. Deixa eu ver aqui. O da Águida é parabenizando, falando da empatia. E o da Marielle, este ano tem mesmo bastante gente que entrou por interesse no curso. Até uma moça me chamou a atenção, que ela veio do curso de Engenharia Química para o nosso curso, pois ela se encontrou na licenciatura. Isso é muito legal e está mudando com o passar dos anos. A Marielle está como monitora de uma das disciplinas do primeiro semestre, então ela pôde fazer essa observação. A Luana, tenhamos uma rede para conseguir orientar. Ah, muito bom. Inclusive, nesse sentido, a Viviane acabou de me mandar alguns atendimentos gratuitos que são por WhatsApp. Eu não conhecia isso. E ela mandou, é bem interessante, porque é possível encaminhar os alunos que tiverem necessidade, né, para esse atendimento. Letícia, você quer fazer algum comentário sobre essas falas? Nós temos ainda alguns minutinhos, não temos ninguém... Ah, o Arnaldo pediu para falar. Então fale, Arnaldo. Você pediu na hora. Fala, Arnaldo. Sim, Arnaldo. Como é que você não consegue? Então, nós vamos ter a fala do Arnaldo e daí a Letícia fala para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje. Vai lá, Arnaldo. Oi, gente. Foi de última hora, né? Bem em cima da hora, né? Boa noite para todo mundo, boa noite, Letícia, Marilena. Eu só queria fazer uma fala bem rapidinho sobre um pouquinho da minha experiência, porque eu também peguei disciplinas do Inova, eu peguei tecnologia e peguei eletiva. E aí eu queria falar um pouco da minha eletiva, porque eu quis fazer alguma coisa voltado para o que eu estava pesquisando, né? Porque eu ainda pesquiso também, que é com cinema. E a gente eu fiz um planejamento, né, para trabalhar com filmes, com os alunos, né, então eu queria fazer uma espécie de um cineclube, né, tentando fazer isso da maneira mais estruturada que eu conseguisse. E a gente tinha um planejamento de filmes que a gente ia ver, né, pelo menos trechos dos filmes, e depois as discussões que iam discorrer a partir desses filmes. E eu percebi que assim, na prática, claro que na teoria eu já imaginava isso, mas eu percebi que na prática, a pesquisa com isso, a pesquisa acadêmica me ajudou muito a conseguir levar de uma forma mais competente essa disciplina. E aí eu queria saber da Letícia, como que ela vê essa questão da professora pesquisadora, o quanto que isso ajudou ela a melhorar na sala de aula, o quanto ela percebeu. Aliás, você não dava aula antes, né, Letícia? Então, assim, como que foi para você, que está como pesquisador e professor? O que melhorou? Parabéns. Oi, tudo bom? Eu dava aula no cursinho, né? Cadê o Moreni, meu ex-chefe, que saiu daqui? Então, eu dava aula técnica, né? Eu sempre dei aula particular de matemática e no cursinho. Então, era outra coisa. Não é o que a gente está falando aqui, né?
Eu nunca tinha pensado para parar nessa pergunta, mas agora aqui, já que me fui perguntada, eu acho que fez diferença para mim ter a experiência da academia e estar na sala de aula, ainda mais com as disciplinas do Inova, é que eu sigo uma simples metodologia de hipóteses e testes e analisar resultados, né? Eu sigo o método científico na minha aula. Então, quando eu falei que não tenho a mínima ideia de como falar de projeto de vida, o que eu sabia fazer é, vamos testar umas coisas, porque eu tenho alguma hipótese, e eu vou analisar os resultados e ver o que vai dar. Então, foi isso que eu fiz, né? Não deu tempo de eu analisar os resultados e ter uma conclusão, porque veio uma pandemia. Também não acho que a disciplina de projeto de vida eu vou ter uma conclusão. Mas, como eu disse, né, foram testes. Eu fui testando várias metodologias e descobri que funcionou para mim essa de mandar eles escrever no papel e me entregar. Mas nunca tinha pensado, mas eu vou prestar mais atenção o que a minha parte acadêmica me ajudou na sala de aula, né? Mas acho que foi isso aí. Para falar uma fala final, assim, sobre todos esses comentários, era mais ou menos isso que eu queria falar mesmo. Se a gente for compartilhar experiências pessoais, aqui são muitas, né? E a gente pode fazer isso na comunidade de movimentos docentes no Facebook. Todos estão convidados para continuarmos a discussão lá. Mas eu só queria ressaltar por último que eu vi, né, li os comentários sobre a parte dos psicólogos e realmente, né, não acho que a função do professor é ser psicólogo, são profissões diferentes. Mas eu reparei nos meus alunos, em pouquíssimas semanas de aula que eu tive sobre essa situação, é isso, eles só precisavam ser ouvidos. E eu, que estava na situação deles há 10, 15 anos atrás, estava dentro da sala de aula, nunca nenhum professor me perguntou, e aí, como você está? Né? E aí, quem você acha que você é? O que você acha do seu corpo? O que você acha dos seus amigos? Sei lá, ninguém nunca perguntou isso, eu também nunca pensei como eu responderia isso. E certamente, eu já sou uma pessoa questionadora, já estou aqui sendo comunicativa, e eu não tive na minha formação básica alguém que me perguntasse alguma coisa sobre meus pensamentos. Então, é claro que tem algumas situações que eu realmente acho que tem que ter a intervenção de um psicólogo e de um psiquiatra, e sei lá mais de quantas instâncias que eu não tenho poder. Mas 90% é só ter alguém que eles podem entregar um papel escrito um monte de coisa. Então, eu estou feliz, mas ansiosa para ver o mundo aí no futuro, como vai ser. Ok, obrigada, Letícia, pela sua participação aqui conosco hoje, por compartilhar sua experiência. Obrigada a todos que participaram. Quero enfatizar esse convite da Letícia para quem ainda não faz parte da comunidade Movimentos Docentes no Facebook, para entrar lá. Lá a gente lá nós podemos ter mais discussões como essas a partir da escrita, né? Olha, a Lisa estava assistindo também. A audiência da Letícia é forte, viu? Nós batemos 61 participantes hoje aqui, num horário de pico, quando foi 7h30 da noite, tivemos 61. Na semana passada nós tivemos 55 participantes, né? Então tivemos mais participantes essa semana do que na semana passada. Vamos ver, a semana que vem a gente tem que continuar nessa toada, né? Aumentando o número. Quem veio hoje gostou. Faça propaganda para outras pessoas, faça propaganda também da comunidade e vamos crescer, porque isso que foi dito aqui hoje, a troca entre nós, o compartilhamento de informações e de experiência vai nos formando também, isso é muito importante para a nossa formação. Então, com isso também agradeço e finalizo. Vamos fazer uma foto, né, de todo mundo? Quem puder, abra a sua câmera para a gente poder tirar uma foto, fazer um print de tela. Quem não puder, não tem problema, tá? Mas vamos fazer isso hoje. Professora? Vamos lá, pessoal abrindo. Tem alguém falando? Oi, gente. Bem, mas se quiser eu falo. Mas você, Luciano. Ó, O Everton quem que estava falando, é que eu não tinha percebido. Fale, Everton. Quem estiver no computador, então, e puder tirar esse print da tela e mandar depois para a gente,
Porque como nós temos 54 pessoas aí, então as telas vão ficar oscilando para cada um. Então, se várias pessoas conseguirem tirar, provavelmente a gente abarca todo mundo que está aparecendo na web, tá bom? É uma boa ideia. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aparecendo aí. Quem pode? Ana, coloque aí a sua imagem. Águida. Quem mais que está aqui que eu conheço? O Andrei, Arnaldo. Érica. Ah, e a Sara continua aqui? Hoje é aniversário. Sim, continuo, sim, professora. Ô, Sara, parabéns para você. Hoje é aniversário da Sara. Feliz aniversário. Obrigada pela sua participação aqui. Tem mais algum aniversariante aqui entre nós hoje? Obrigada, professora. Tudo de bom, viu, Sara? Muito sucesso no novo ano, muitos artigos publicados, uma bolsa bem grande. Vamos lá. Eu não estou vendo todo mundo, eu não sei por que não está aparecendo todo mundo aqui para mim. Onde que é mesmo, Everton, que eu coloco para aparecer todo mundo? Também estou procurando. Se alguém sabe, fala para a gente, porque só está aparecendo para mim a tela única. Eu sei que tem um... Embaixo, ali nos 3 pontinhos, do lado de apresentar agora. No canto Ô, professora, boa essa de... como é bom, tá vendo? Trabalho em canto direito inferior. Alterar layout. Vai dar a opção em blocos. É só clicar na opção em blocos. Qual que é a opção? Isso. Em blocos. É opção em blocos. Ué, não apareceu isso aqui para mim, não. São vários quadradinhos, um do lado do outro. São é verdade, agora sim. Tá bom. Olha que bonito que tá isso. Então, vamos lá. Sorriso. O Renato Moreni voltou. Renato, você fica devendo uma participação na próxima semana e daí você fala, tá bom? Prazer ter você aqui, Renato. Você caiu bem na hora que a gente tirou a foto. Ok. Pessoal, muito obrigada pela participação. Foi um prazer ter todos aqui. Até a próxima. Tchau, Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, beijo a todos.